Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, vamos agora para a nossa aula de trovadorismo. Para você que é do País 1, por que trovadorismo é importante? Porque nós temos 4 das 17 obras que são desse momento, da Idade Média, desse período histórico tão rico e tão interessante. São 4 cantigas medievais. Nós primeiro precisamos entender, então, o estilo de época, precisamos entender a própria época, porque nós veremos que as cantigas, elas dialogam com aspectos da vida em sociedade medieval, feudal, dos castelos. Olha que lindo esse castelo aí. Você conhece esse castelo? Já foi lá? Então você vai estudar, você vai ganhar muito dinheiro na profissão que você desejar, vai ganhar dinheiro honestamente e visitar esse castelo que fica na Alemanha, mais especificamente na região da Bavária. Não sei se você prestou atenção, mas esse castelo é o castelo que inspirou a Disney. É o castelo da Disney. Beleza? Olha que maravilha. Por que eu coloquei o castelo aí? Porque a literatura medieval é a literatura das cortes medievais. Era literatura para ser feita e consumida por nobres em seus momentos ali de descanso, em seus momentos de lazer. E essa literatura, ela receberá o nome de trovadorismo. Por quê? Porque ela é a literatura dos trovadores medievais. Quem são os trovadores medievais? Os trovadores medievais são os nobres que... Deixa eu passar aqui a nossa tela. Os trovadores medievais são os... Olha aí, ó. Os nobres que sabiam ler, escrever, tocar instrumentos. Veja nessa imagem aí. Para nós é importantíssimo o fato deles estarem com um acompanhamento musical. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Olha os instrumentos aí, ó. Né? Galera fazendo um som na Idade Média, né? Muitos desses instrumentos são instrumentos que não chegaram aos dias de hoje, mas o fato é que primeiríssima coisa então que você deve saber, anota, tá anotando? A literatura medieval ela era feita para ser cantada. Ela não era feita para ser lida, essa literatura aqui, majoritariamente poética, né, do trovadorismo. Ela era feita para ser cantada. Cantada por quem sabia fazer as trovas. Então as trovas são os versos cantados, o trover do francês. Daí a expressão trovadorismo, que dá nome, então, a esse estilo de época. Beleza? Então o nome trovadorismo ele vai fazer referência a esses homens que são os nobres que compunham e que, mais uma vez, não é? Somente quem era da nobreza ou do clero sabia ler e escrever. Então esses homens eles eram responsáveis por esse entretenimento. Esses são os nossos trovadores medievais. Vejam que essa imagem aí do século XIII ela corresponde exatamente ao período das nossas 4 obras do País, tá certo? Então, o primeiro ponto que você deve estar preparado para uma possível cobrança da prova da UNB é o de que a literatura medieval, primeiro é feita para ser cantada. Marcelo, mas a gente vai estudar a parte da música? Não. A gente não vai estudar a parte da música. Por que a gente não vai estudar a parte da música? Porque não chegaram aos dias de hoje, na maior parte das cantigas. Às vezes me perguntam isso, Marcelo, quantas dessas cantigas chegaram aos dias de hoje? Cerca de 1.400, 1.500 cantigas, dos mais diversos tipos. Existem 4 tipos de cantigas. Ah, você pegou, né? A visão? São 4 obras do País, cada uma das obras corresponde a um desses tipos de cantigas. Você sabe que sou eu que escolho lá na UNB, as obras do País, olha aí, ó, para falar em UNB, Tim da aprovação, botei uma água aqui. Tá quente, tem que pegar uma aguinha gelada daqui a pouco.
Eu que escolho essas obras lá na UNB e eu coloquei uma obra para cada um dos estilos. Então, o que chegou aos dias de hoje, majoritariamente, é o registro escrito, em documentos, em códices, em coletâneas da Idade Média, que, opa, olha aí, ó, aqui na Central Globo de Produções, ó, vocês nem imaginam, já chegou água gelada para eu botar aqui. Então, obrigado, hein, Karen. Então, na prova, se vier um item, não é? Porque essas olha o nome, cantigas medievais, mas a UNB pode chamar de textos. Esses textos foram feitos para serem publicados, para circularem em publicações, para serem lidos. Falso, errado. Nada disso, tá? Então, primeiro ponto, já sabemos, o trovadorismo refere-se ao trovador, a trova, que é a composição feita para ser cantada. Por isso que ele é majoritariamente poético. Marcelo, mas se ela é feita para ser cantada, é como se ela fosse hoje em dia uma letra de música. Exatamente. E a letra de música é texto literário do gênero lírico. Anote aí, você já pegou a dica das orientações de estudo. Você está assistindo essa minha aula com um caderninho, aí é com você. Arrumou uma folhinha, caderninho, bloquinho de anotações, você usa fichário, pouco importa. Não assista a esse conjunto de aulas maravilhoso que nós estamos produzindo para vocês só me olhando, só me ouvindo. Você precisa anotar esses pontos. A vantagem do vídeo é essa. Pause, volte. Peraí, como é que é essa história? O Marcelo falou quem produzia, mas eu não lembro. Pronto, deve ter uns 2 minutos. Se você voltar, você vai ver que eu falei que eram nobres. Olha outro peguinha de prova ótimo. Peguinha de prova que pode vir trazendo que os compositores eram de diversas classes sociais. Negativo. Negativo. Só da nobreza, porque somente os nobres e as pessoas do clero. Não era praxe termos pessoas do clero produzindo cantigas, então só essas pessoas que produziam. Todas as vezes que eu falo clero, eu estou falando da Igreja Católica Medieval. Então, o nosso ponto aqui, qual é? A letra de música, ela é do gênero lírico. Esses poemas, eles correspondem ao que seria, portanto, uma letra de música. E essas composições, elas são chamadas de cantigas porque elas são cantadas. De onde vem isso? Da tradição da antiguidade clássica, da poesia feita para ser cantada. Lírico vem de lira, que é um instrumento musical. Olha aí, meu negócio é desenhar, tá vendo minha lira? Então, na nossa imagem, observe. Eu vou até trocar a cor aqui para você, para ver se eu destaco mais para você aí na sua casa perceber. O que se aproxima desses instrumentos da lira é esse aqui, ó. Aqui é uma flauta, né? Que são rabecas, que são os pais do violino, que também. Esse é um alaúde, é o pai do violão. Então, uma flauta, né? Um tamborzinho aqui, um pandeirinho. Então, esses instrumentos típicos do período medieval, essa imagem aí traz uma coletânea de instrumentos do século XIV, século XIII, XIV, XV, que eram parte dessa, digamos assim, apresentação, né, musical. Pois bem, Marcelo, de quanto são as cantigas? Não sabemos ao certo. O que sabemos é que há registros que atestam que já se cantavam as cantigas de amigo antes do século X. No entanto, não chegaram aos dias de hoje, na história da humanidade, textos de antes dos séculos 12 e 13. Cantiga de amigo não tem antes do século 13.
Cantiga de Amor tem a mais antiga, o texto mais antigo é uma cantiga de amor, é do século XII. Por que não sabemos? Porque, enfim, né, muitas guerras, muitas batalhas, Idade Média, muitas dessas coisas podem ter se perdido, e vai que em algum sítio arqueológico, alguma pesquisa histórica, algum castelo medieval, alguma abadia, alguma biblioteca medieval, alguma igreja contenham obras que ainda não vieram à luz, né? Não foram descobertas ainda. Mas o fato é que já há muito tempo nós trabalhamos com o texto mais antigo, que é o de uma cantiga de amor. É desse trovador aqui, Paio Soares de Taveirós. Ele é um galego-português. E aí está a justificativa para você que é uma aluna, um aluno do primeiro ano, estar estudando a Idade Média vinculada a Portugal, por conta da nossa colonização. A origem do nosso português está no português de Portugal, que vem do galego-português, que vem do latim, da expansão do Império Romano. Portanto, para nós é interessante, porque as cantigas medievais elas existiam na Europa inteira. Elas passam a ser muito frequentes a partir da, sobretudo, a Alta Idade Média, mas como eu falei, sabemos que tem registros anteriores, que é o momento em que os cavaleiros e cavalheiros medievais ficam mais tempo dentro dos castelos, período com a quantidade menor de guerras do que a Baixa Idade Média. Então, o texto mais antigo do trovadorismo poderia ser inglês, poderia ser francês, poderia ser germânico, poderia ser mais vinculado à Espanha e não a Portugal. Porém, para nós é uma curiosidade interessantíssima. Ele é um texto em galego-português chamado Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga da Guarvaia. Guarvaia é uma palavra do galego-português que também tem a grafia garvaia, que significa um manto desses que as mulheres colocavam. Para nós a palavra mais próxima é véu, mas para os portugueses é um manto que as mulheres colocavam para esconder o seu rosto. E eu trouxe como curiosidade, você está percebendo aí as imagens, que são imagens da época, para vocês observarem como eram registrados nos livros, nas iluminuras, essa relação do nobre com a donzela, com a princesa que também era da nobreza. Vejam aí nessa imagem, por exemplo, que muito provavelmente ele está entregando uma cantiga para ela. Percebam que há o brasão ali em cima. Então, esses textos eles estão nessa esfera do relacionamento de pessoas da nobreza. Essa cantiga está nesse texto, nessa coletânea que se chama Cancioneiro da Ajuda, que é justamente do século XIII, juntando textos do século XII e XIII. Então, esse Cancioneiro da Ajuda, que hoje está na Biblioteca de Lisboa, ele era da alta nobreza portuguesa e ele tinha inúmeras cantigas coletadas. Aí é exatamente a página da Cantiga da Ribeirinha. Portanto, o primeiro texto de que se tem notícia é uma cantiga de amor. Marcelo, quantos tipos de cantigas nós temos? 4. Cantigas que se separam em 2 grupos. As chamadas cantigas líricas e as cantigas satíricas. Dentro das líricas temos a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Dentro das satíricas nós temos a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Vou repetir com calma porque eu sei que você está anotando. Cantiga de amor e cantiga de amigo são as líricas. Cantiga de escárnio e cantiga de maldizer são as cantigas satíricas. Nós vamos ver as 4. Aqui eu estou te dando a introdução para chegarmos nas análises.
das obras. Como você sabe, para cada período eu vou te dar a aula do contexto histórico e do estilo de época e do período, do autor, da autora, e depois as análises. Por isso que nós estamos vendo aí a Cantiga da Ribeirinha, uma cantiga de amor. Vamos ver as características de cantiga de amor nela? Olha lá. Não existe no mundo alguém como eu enquanto eu viver. Eu cá sofro de amor por vós, minha senhora, branca e vermelha. Quereis que vos retrate? Nos versos, quando eu a entrevi sem manto, a guarvaia. Aí, em trajes íntimos, mal dia em que me levantei e que não a achei feia. E minha senhora, desde aquele dia eu passei a sofrer. Ai, pô, até geme, né? De sofrimento, de dor aí, do amor não correspondido, da alma. E vós, filha de Dom Muniz, e sabeis que eu não sou nobre. Os caras então se colocavam, né, no eu lírico de uma maneira inferior, né? Não sou nobre, ele está querendo dizer não que ele não seja da nobreza, mas que ele não é digno dela. Pois eu, minha senhora, nunca recebi nem receberei da senhora nenhuma prova de amor. Genial! Genial! Temos tudo aí. Concorda comigo da cantiga de amor? Temos tudo aí. Vou misturar essa água gelada com essa água aqui, já está natural. Não, vamos deixar aqui, né? Para dar sorte para você. Olha lá, ó, tintim da aprovação. Vou deixar aqui a canequinha da UNB. Então, Marcelo, o que você quer dizer quando você diz que a gente tem tudo aí? Primeiro, o eu lírico, que é um eu lírico masculino. Isso é importante porque nós teremos nas cantigas de amigo o eu lírico feminino, hein? Um eu lírico masculino dirigindo-se à sua amada, à sua senhora. Mas essa relação é uma relação que é uma relação de igual para igual. Nas cantigas, não. Ela é uma relação em que é desigual, o homem é superior à mulher. Nas cantigas, não. Então a mulher é superior ao homem. Perfeito. Nas cantigas, sim. Nós sabemos que na sociedade, não. Olha outro peguinho aí. Na sociedade medieval, o homem estava acima da mulher, né? A mulher tinha uma posição secundária. Mas nas cantigas, a mulher está acima. Isso tem um porquê e nós vamos ver. Então, a mulher é colocada numa posição tal que ela é a senhora desse homem. Senhora na Idade Média significa, a palavra, o vocábulo senhora na Idade Média significa dono. E eu vou mostrar um detalhe curioso para você. Veja, eu trouxe essa cantiga no original, no galego-português, essa língua aí que parece outra língua, mas se a gente vai com calma, tateando, no mundo, ó, a palavra mundo, no, né? Conjunção aí, ó. Conjunção não, desculpa, né? O pronome aí. Non me parella, né? Então, non, né? Não. Mentre, me porque. Claro que fica ruim, né? Pra gente ler. Todas as obras do Paz foram escritas nesse galego-português. O UNB vai cobrar de vocês, né? Uma versão traduzida para o português de hoje, né? Então, olha aí, na comparação dos versos. Não existe no mundo... Nossa, na verdade eu estava falando... O no é não. Caramba. Não, então ele é aqui, ó. Negação, né? Nem preposição, nem conjunção, nem... É o no mundo, non me parelha. Não, então não existe no mundo. Não, o no é no mesmo, hein? Pô, tá doido, Marcelo? Olha aí, ó. Né? Preposição. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, ó. Olha ela aqui. O que está escrito aí? Senhor. Nós não tínhamos o vocábulo feminino. Senhora. Então você tem todo o texto e toda a gramática girando majoritariamente para o masculino. Por isso que as regras gramaticais de concordância elas se dão para o masculino. Se eu tenho um ambiente com 99 homens
100 homens, boa tarde a todos. Se eu tenho um ambiente com 100 mulheres, boa tarde a todas. Se eu tenho um ambiente com 99 mulheres e um homem, boa tarde a todos. Eu tenho que puxar para o masculino. Olha de onde vem. Então, desse momento em que na história... Marcelo, quando que a gente vai ter o feminino aparecendo aí mais consistente na nossa língua? Aí é século XV já, 14 para o 15. Então, esse vocábulo que é o senhora, olha ele aqui, ó, minha senhora, ele é esse equivalente aqui, ó, a minha senhor. O mia já é o feminino, deixa eu apagar aqui, ó. O mia já é a indicação do feminino. Então, mia, opa, sumiu a nossa caneta aqui. O mia senhor, mia já é o feminino, e o senhor do dono é o equivalente ao senhor feudal. O que eu acabei de falar da relação desigual? Nós temos aqui, anota isso, porque isso vai cair. Marcelo, você está explicando tudo isso e isso vai ter lá na cantiga, né? Que é a obra do Paz. Vai. Por isso que eu estou te trazendo essa introdução, para você, na leitura da cantiga, já sacar tudo. Então, isso se chama vassalagem amorosa. O que significa isso? As relações de vassalagem da realidade, das relações de mundo feudal, tem o seu equivalente aqui na poesia. Se na vassalagem você tem o suzerano e o vassalo, nobre que está sujeito por juramento ao seu superior, ao seu soberano, ao seu senhor, então no juramento esse cara pertence a esse. Ele diz, você é meu senhor porque você é meu dono. Aqui nesse momento, os nobres precisavam mostrar para os seus senhores que eles eram capazes de aceitar as regras daquela corte. Daí, nas cantigas, eles se colocarem subordinados às mulheres, que equivalem, portanto, aos senhores feudais, aos senhores dos castelos. Pegaram a visão? Então, essa característica, a vassalagem amorosa, ela é importante para nós. Aqui a gente tem o que no romantismo será chamado, olha só, mal dia em que me levantei que não achei feia. Por que ele está falando isso? Não é? Porque ele a viu. Então temos o amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Na Idade Média chamava cegueira do olhar. Marcelo, mas por que ele, nesse momento que desperta o amor, ele está dizendo que vai sofrer? Porque o amor não será correspondido. Isso também tem nome, é a coita de amor. Então, coitado é o que está sofrendo por amor. Coitado, né? Então, olha que interessante. Ele a viu, parece que ela está nua, né? Do jeito que ele está falando aí, mas para uma sociedade medieval, ela está sem a cobertura, né? Que vai cobrir os cabelos e o rosto, o véu ali, ela está se expondo muito. E ele a achou linda, não é? Mal dia em que me levantei e que não a achei feia. E minha senhora, desde aquele dia eu passei a sofrer. Por que ele vai sofrer? Porque ela não vai corresponder. Por que ela não vai corresponder? Vamos ver. Falei, tem 5 minutos a dica. Por que ela não vai corresponder ao pobre coitado aí? Esse inseto aí que tá amando essa mulher maravilhosa, esse verme, coitado, o cara não é um nada, né? Olha lá no final ele falando, nunca recebi nem receberei da senhora nenhuma prova de amor. Coitado desse desgraçado aí, por que ela não vai corresponder? Porque as cantigas medievais, elas estabelecem uma analogia com a relação de vassalo e suzerano.
O suzerano, o senhor feudal, ele não vai se rebaixar ao nível dos que o servem. Então, na cantiga, o cara tem que dedicar um amor eterno do mesmo jeito que o vassalo dedicava a vida eterna ali a salvar o seu senhor. Pegou a analogia? Marcelo, ele aqui fala, né, de quem que ela é filha. Tradicionalmente não se fala, tá? Essa cantiga é uma exceção da exceção da exceção, né? Não fala o nome dela, né? Só Ribeirinha é, na verdade não é o nome dela, nem sobrenome, é uma referência a Ribeira, a região. E fala o nome do pai. E esse cara existia um Dom Moniz nessa época, existiu. Tinha filhos? Tinha filhos, mas não sabemos ao certo quem é. O fato é que tradicionalmente não se falava o nome da mulher para protegê-la, para não expô-la, né? No sentido das pessoas acharem que ela está ali se excedendo porque está se relacionando com alguém, mas sabemos que não há a relação. Portanto, essa tradição das cantigas de amor, ela vai se mantendo dentro do trovadorismo, dentro do que a gente chama de cantigas líricas. Então, cantigas líricas são as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Beleza? Não esquece isso. Marcelo, como vai vir na prova? Pode vir lírica e pode vir de amor, tá? Tanto faz, mesma coisa. Provavelmente vai vir de amor, tá? Eu continuo com as imagens da época, né? De obras aí da época, para vocês verem como nos é passada uma ideia de uma relação muito suave, muito amorosa desse homem para com a sua amada, né? Portanto, o que a gente viu naquela cantiga e vai ver na que é a nossa obra? A declaração de amor dessas cantigas que imitam a relação de vassalagem. Por isso que elas são chamadas de vassalagem amorosa. E são as relações desse público, desse contexto, desse momento de produção, tá? A ordem social da época, sobretudo dos nobres. Então, o poeta é o vassalo. Lá está ele, subordinado a ela, tá certo? E um outro ponto, né? Para nós... eu botei aqui... Eu dupliquei, né? Esse. Um outro ponto para nós interessante é que, vamos só repassar, né? O cabra não vai ser correspondido, né? Vai protegê-la ali, vai sofrer, coita de amor. Então todos esses elementos são elementos que aparecerão nas cantigas de amor. Já as cantigas de amigo, que também são líricas, né? Elas também falam de uma relação amorosa, mas se na cantiga de amor não se realiza, então na cantiga de amor a relação não acontece. Na cantiga de amigo é diferente, porque na cantiga de amigo há uma relação amorosa, se relaciona. A palavra amigo aqui, ela corresponde à denominação que vem desde da antiguidade clássica. É algo muito próximo de amante, de namorado. É mais até de namorado, quase noivo ali, do que o amante, né? A palavra amante tem uma carga pejorativa, né? O cara que entrou numa lógica de traição. Amante... aqui seria mais aquele que é o amado, né? Mas um amado com o qual se tem uma relação. E eis um ponto-chave. Na cantiga de amor, reproduz-se as relações da nobreza. Na cantiga de amigo, reproduz-se as relações dos camponeses.
Não esquece isso. Cantiga de amor, os nobres, vassalagem amorosa. Cantiga de amigos, camponesa, aí eles já estão lá juntos. Tudo bem? E na cantiga de amigo, já há uma relação, mas a cantiga é de saudade. Então, há uma relação, mas na cantiga de amigo o amado nunca está na cantiga. Saiu, está fazendo uma outra coisa, está caçando, está pescando, está na guerra, tá, sabe-se lá onde. E a mulher está com saudades dele. Ah, não, Marcelo, então peraí. Então, se o cara não está na cantiga, quem que é a voz da cantiga? Opa! O eu lírico das cantigas de amigo é sempre feminino, mas é só o eu lírico, é só a voz. Porque quem escreve é sempre um homem, tá? Você está percebendo que são peguinhas, né? Assim, não é que são peguinhas, né? É a teoria, é o conteúdo, mas eles se estruturam. Eu já gosto de dar aula imaginando a possibilidade deles virem como peguinhas para você, tá? Então, se na cantiga de amor, reforçar, corte, as damas, as donzelas, as princesas, na cantiga de amigo, os camponeses, as moças simples das aldeias, dos campos, do exterior, não é? Dos castelos, né? Dos feudos ali. Tudo bem? Então, agora estamos prontos para começarmos a fazer a análise das nossas cantigas de amor e cantigas de amigo. Tudo bem? Meu querido, minha querida, um beijo, muito obrigado pela aula e até o próximo episódio.